são os embargos e bloqueios contra Cuba? Quais os impactos que eles têm para a economia cubana? Afinal de contas, os embargos impedem só que os Estados Unidos comercializem com Cuba? Qual a parcela de culpa dos embargos para os problemas que a ilha enfrenta hoje? Tudo isso e muito mais aqui no Laura Repórter. Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino, para quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. Esse vídeo daqui, ele está sendo gravado na correria, porque choveu na última semana lá no meu Instagram pedidos para eu explicar o que são os embargos, as sanções e os bloqueios econômicos contra Cuba. Afinal de contas, qual o impacto que essas medidas impostas, sobretudo pelos Estados Unidos, tem para a economia cubana? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês já se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixar o joinha e, claro, agradecer ao pessoal do Apoia-se, porque são vocês que mantêm esse canal aqui de pé. Então, sem mais delongas, bora entender o que são os embargos econômicos e suas consequências para Cuba. Esse vídeo não é sobre a história da Revolução Cubana, mas para entender as sanções, os bloqueios e os embargos contra Cuba, você precisa de entender o que era Cuba antes da Revolução e qual que é a relação que os Estados Unidos têm com a ilha. Então, de maneira bem rápida e resumida, Cuba é uma pequena ilha caribenha que foi colonizada pela Espanha. E a Espanha, desde que invadiu as terras, passou a escravizar a população nativa e explorar a terra por meio de plantação de grandes monoculturas de açúcar e da produção de tabaco, O genocídio dos povos indígenas cubanos foi tão agressivo que praticamente houve a extinção desses povos. Os espanhóis, então, passaram a substituir essa mão de obra por outras pessoas escravizadas, dessa vez trazidas à força da costa africana. Os anos foram se passando e Cuba se manteve como uma colônia espanhola, até que em 1716 ocorre a primeira revolta expressiva na ilha, e depois dela, várias revoltas e rebeliões aconteceram em Cuba, e claro, todas duramente reprimidas. A exploração se torna ainda mais cruel quando os Estados Unidos passam a fazer acordos comerciais com a Espanha, contribuindo assim, para levar as riquezas do lugar e fazendo com que a degradação das condições de vida do povo cubano sejam ainda mais intensas. Entre 1868 e 1878, acontece a chamada Guerra dos 10 Anos, que pedia a independência de Cuba. Mas nenhum movimento teve tanto impacto e adesão quanto a revolta que aconteceu em 1885, conhecido como a Guerra Justa, encabeçada por grandes líderes cubanos como Antônio Maceo, Guillermo Moncada, Máximo Gomes e ele, é claro, José Martí. O movimento se tornou gigante e conseguiu que os revoltosos ocupassem praticamente toda a costa cubana. Também promoveu a formação de guerrilhas que se encarregaram de ocupar pontos importantes e estratégicos em Cuba. A repressão da Espanha foi realmente muito intensa. Centenas de milhares de cubanos morreram. Os Estados Unidos, então, perceberam que a animosidade entre os povos cubanos e os espanhóis cresceu de tal maneira em que era muito improvável que as coisas voltassem ao normal, e viu ali uma oportunidade de transformar Cuba em sua própria colônia. É basicamente uma oportunidade de transformar Cuba em uma espécie de Porto Rico, sabe? Para quem não conhece, os Estados Unidos que lucram com as riquezas de Porto Rico, o presidente dos Estados Unidos que governa Porto Rico, mas os porto-riquenhos sequer têm direito de votar para presidente. Mas isso daí é papo para outro vídeo. O fato é que os Estados Unidos passam a apoiar os revolucionários e começa a participar de maneira efetiva do processo de independência de Cuba. Em 1895 é assinado o Tratado de Paris, que transformou Cuba em praticamente um protetorado dos Estados Unidos. A emenda Platt, presente na nova Constituição cubana, colocava os Estados Unidos como uma espécie de guardiões, e dava a eles, inclusive, o direito de intervirem na política militarmente em Cuba. Nasce aí mais um período triste de Cuba, onde a ilha se torna uma espécie de cassino paradisíaco dos Estados Unidos, enquanto os cubanos se mantinham em posições subalternas e todas as riquezas da ilha
ficavam na mão da elite econômica e dos Estados Unidos. Eu vou pular muita coisa porque o foco do vídeo é explicar os embargos, então eu vou dar uma aceleradinha aqui. Em 1963 rola a Revolta dos Sargentos, comandada por Fulgêncio Batista, que anos depois se torna o ditador da ilha, com, é claro, o apoio dos Estados Unidos. Nesse período, a desigualdade social em Cuba se torna ainda mais brutal. Os latifundiários do ramo do açúcar comandavam o país juntamente, é claro, com os Estados Unidos. A verdade é que o país se tornou um verdadeiro parque de diversões de mafiosos, tráfico de drogas, turismo sexual, jogos e cassinos para os estadunidenses. Vários filmes estadunidenses retratam a ilha nessa época, aparece inclusive no filme O Poderoso Chefão. E assim, gente, eu prometo que vai rolar um vídeo explicando todo o processo detalhadamente da Revolução Cubana, mas agora o que vocês precisam saber é que no dia 1º de janeiro de 1959, aconteceu a Revolução Cubana, que derrubou Fulgêncio Batista. No primeiro momento, os Estados Unidos pensaram, é só mais uma troca de poder, o novo presidente deve seguir ali com a gente, como sempre foi feito, porque afinal de contas, os Estados Unidos tinham muita influência na política e na economia cubana, e de fato, logo após a Revolução, em abril, Fidel viajou aos Estados Unidos para garantir ao presidente que existia sim a intenção de manter boas relações diplomáticas com o Império. Mas meses depois, a tensão começou a aumentar porque, como vocês já devem saber, estamos na década de 60, em plena Guerra Fria, e a disputa entre socialismo e capitalismo estava a todo vapor. E Fidel anuncia uma série de medidas que seriam aplicadas no país, como, por exemplo, a redução das desigualdades, investimentos em saúde e educação públicas, reforma agrária e, o mais importante, a nacionalização de empresas norte-americanas que deviam muito para a ilha. Foi aí que, meu bem, soou umas sirenes na cabeça do presidente dos Estados Unidos e várias medidas foram tomadas para pressionar o novo governo a fechar os acordos com a terra do Tio Sam. Não preciso de dizer para vocês que Cuba se negou a continuar colônia dos Estados Unidos e começou o processo de socialização dos meios de produção. Sim, amados, Cuba foi de socialismo. Bem ali, debaixo do nariz dos Estados Unidos, ela chegou lá e chablau. Foi aí que a Casa Branca elaborou táticas e estratégias para causar o maior dano possível em Cuba. E a meta que se mantém até hoje é pressionar a população por meio da fome e da escassez a se voltar contra o governo. É nesse contexto e com esse objetivo que os Estados Unidos passam a adotar uma série de medidas, leis e embargos e sanções contra Cuba. E isso nunca foi escondido, tá? O secretário de Estado Lester Mallory tem uma frase que eu acho importante a gente citar aqui. Ele diz: faça os maiores avanços na negação de dinheiros e suprimentos a Cuba para diminuir monetários e salários reais e para provocar fome, desespero e derrubada do governo. Mas afinal de contas, que medidas são essas? Em primeiro lugar, os Estados Unidos acolheu em Miami os latifundiários e bilionários que foram expropriados e passou a incentivar a saída dos médicos que viviam em Cuba, oferecendo uma série de vantagens para os desertores. Alguns grupos receberam até auxílio do governo estadunidense, como moradia e ajuda de custo. As medidas elas tinham como intuito ali retirar os médicos e a mão de obra qualificada de Cuba e colocar essas pessoas para irem na TV falar mal de Fidel e falar mal da Revolução, é claro. Foram várias as medidas para fazer os cubanos saírem da ilha. O mais conhecido foi a chamada política Pés Molhados e Pés Secas, que por mais de 20 anos permitiu que todos os cubanos que chegassem ao território norte-americano, na verdade o território estadunidense, pudessem ficar no país, ainda que tivessem chegado de forma ilegal ou cometido crimes em Cuba. No dia 19 de outubro de 1960, o então presidente estadunidense declarou um embargo unilateral a todas as exportações de Cuba e em janeiro de 61 romperam as relações diplomáticas com a ilha. Aqui eu acho que vale lembrar que os Estados Unidos por décadas transformou a economia cubana em uma economia completamente dependente dos Estados Unidos, mas mesmo assim, nesse primeiro momento, os embargos e sanções tiveram um impacto
não muito grande, porque Cuba fez importantes acordos econômicos com a União Soviética, vendendo açúcar para eles, tabaco para eles, exportando produtos e recebendo petróleo por um valor muito em conta, o famoso precinho camarada. Em 1962 e 63, o então presidente estadunidense Kennedy amplia e endurece ainda mais os embargos. Dentre as várias medidas, foi colocada a punição aos países aliados dos Estados Unidos que negociavam com Cuba ou que permitiam o turismo na ilha. Nesse período foram mais de 15 medidas aplicadas para sufocar Cuba. Mas os embargos se tornaram realmente brutais para a economia cubana na década de 90, por causa da queda da União Soviética e do desmantelamento do bloco socialista. Como eu acabei de explicar, os países socialistas eles eram fundamentais para as trocas comerciais cubanas e a economia cubana contava com subsídio e com as exportações de produtos, sobretudo do açúcar, para esses países e principalmente também importava bastante produtos produzidos pelo bloco socialista. Agora, presta atenção no que eu vou falar agora. Em 1996, a Lei Helms-Burton é sancionada e o bloqueio a Cuba ganha uma dimensão mundial. Nessa lei está prevista uma série de medidas coercitivas contra os países que realizassem trocas comerciais ou investimentos na ilha. Se algum país faz trocas comerciais com Cuba em dólar, corre o risco de ser embargado também, ou receberem sanções, ou seja, os países são punidos. Isso está de pé até hoje. Existem sanções que dificultam a entrada de produtos, não só os produzidos nos Estados Unidos, como qualquer produto em que em sua fabricação tenham peças ou matérias-primas produzidas nos Estados Unidos. Se uma empresa, sei lá, chinesa, tem filiais nos Estados Unidos, ela pode sofrer punição por enviar produtos a Cuba. Então, quando você vê alguém falando por aí, mas os Estados Unidos só não querem negociar com Cuba, mas os outros países são livres, você pode enviar esse vídeo e todos os textos e leis e indicações que estão na descrição desse vídeo. Mas voltando aqui, os governos seguintes endureceram ainda mais os bloqueios contra a ilha. O Plano Bush é mais um exemplo da interferência direta que os Estados Unidos faz na ilha. O conteúdo do Plano Bush se baseia na produção de dissidência em Cuba, por meio da propaganda, transmissão de rádios e televisão de maneiras ilegais, além de incrementar as campanhas internacionais que tentam ali deslegitimar o governo cubano, ou seja, uma medida que viola claramente a soberania de Cuba e a ideia de autodeterminação dos povos. Vocês imaginam o que aconteceria se o governo do Brasil sobrevoasse a Alemanha de avião sem a autorização do país para tirar panfleto criticando a Angela Merkel e dizendo que, sei lá, tem 16 anos que ela está no poder e que o povo alemão merece mais do que isso? Eu não preciso nem dizer que seria inaceitável, né? Um atentado à soberania do país e que os aviões seriam derrubados e o nosso país provavelmente seria bombardeado. Mas como são os Estados Unidos fazendo contra Cuba, aí o mundo aceita, não é mesmo? Na década de 90, com o fim da União Soviética e do bloco socialista, como eu já expliquei lá em cima, Cuba passa por um momento realmente sinistro. E os embargos eles começam a impactar a economia cubana de uma maneira muito brutal. Nesse período, houve a escassez de produtos básicos, fome, racionamento de energia, e aqui eu indico bastante o documentário Cuba e o Cameraman, que tem na Netflix. A solução que Cuba encontra para resistir é investindo em turismo. O turismo ele passa a ter um papel crucial para a economia da ilha. Por isso que o Estado cubano ele investe tanto em hotéis, reformas de carros antigos, mantém os centros históricos de algumas unidades de Cuba, né, algumas cidades de Cuba intactos. Tudo isso é uma forma de resistência, é uma forma de sobrevivência. Ao perceber isso, vários grupos passam a realizar ataques terroristas a Cuba. Grupos de Miami, com apoio dos Estados Unidos, promoveram atentados com explosão de bombas e até mesmo tiroteios em hotéis na ilha e em bairros de Havana. Aqui eu indico que vocês leiam sobre a Rede Vespa, que é uma operação de espionagem cubana que levantou uma série de documentos sobre a conivência e participação dos Estados Unidos nesses ataques.
Eu indico o livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que é muito bom, e tem um filme na Netflix sobre isso também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, junto de todas as fontes e indicações, algumas matérias sobre como os Estados Unidos inocentaram e protegeram os organizadores desses ataques. Ataques que, somados, mataram mais de 3.000 pessoas. Tudo isso para fazer com que Cuba se tornasse um lugar considerado perigoso e afugentasse os turistas. Vale ressaltar que, mesmo com todos esses ataques e boicotes, Cuba ostenta um dos melhores indicadores da saúde e educação da América Latina. Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam: é a segurança, é a educação e exatamente a saúde. Cuba já mandou mais de 400 mil agentes de saúde para países estrangeiros, para trabalhar em guerras, missões humanitárias, programas como os Mais Médicos, como os Médicos Sem Fronteiras. Inclusive, nessa pandemia, Cuba enviou médicos para a Itália e mais 23 países para auxiliar nesse momento difícil. E você acha que tudo isso fez com que os Estados Unidos retirassem todos os bloqueios? Claro que não. Afinal, são os Estados Unidos, né, amores? Todas as medidas, embargos e bloqueios se intensificaram nos últimos anos por conta das sanções impostas por Donald Trump. Nesse momento, além de todas as outras medidas que eu citei, Cuba passou a ser categorizado pelos Estados Unidos como Estado terrorista, proibindo a ilha de vender e comprar armamentos e de receber empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Sim, Cuba perdeu até a linha de crédito. Para além disso, qualquer navio de qualquer país que parar num porto cubano tem sua autorização de entrar em qualquer porto dos Estados Unidos suspensa. Ou seja, um país que atraca nos portos de Cuba para deixar qualquer tipo de produto corre o risco de perder sua autorização e de parar em qualquer porto dentro dos Estados Unidos. Além disso, os embargos sobre a Venezuela também interferiram bastante em Cuba, já que a Venezuela era seu principal parceiro comercial e a compra do petróleo vinha de lá. As novas sanções do Trump, eles também impactaram diretamente no fornecimento de energia para a ilha. Eu poderia ficar aqui literalmente o dia inteiro falando sobre o quão duras são as medidas do Trump, mas não dá, porque são mais de 240 medidas contra a ilha. Nessa pandemia, os Estados Unidos barraram a entrada de testes de Covid, respiradores e de máscara. Cuba foi o primeiro país caribenho a desenvolver vacinas contra a Covid e faltam seringas na ilha, porque as seringas vendidas mundialmente são produzidas por 3 empresas estadunidenses e as outras 5 não são produzidas por empresas estadunidenses, mas por empresas que têm filiais e sedes dentro dos Estados Unidos e foram barradas pela OFAC de poder levar seringas para Cuba. Ah, Laura, então tudo isso é para dizer que a culpa de todos os males da ilha é provocado pelos embargos, é? E você está desresponsabilizando o governo, é isso mesmo? Não, com toda certeza existem equívocos, erros e muitos problemas no governo cubano, assim como no mundo todo. Mas eu falo com certeza que hoje o maior problema de Cuba são os Estados Unidos. Saiu lá na minha rede social Roxinha, sigam lá, uma live com o Breno Altman e com a Natália Urban, onde a gente debateu sobre a atual situação da ilha, bem como as manifestações pró e contra o governo e a campanha SOS Cuba. Eu indico para vocês correrem lá para assistir e a gente fala um pouco sobre isso, né? O mundo tem assistido por mais de 60 anos os Estados Unidos asfixiando um povo por todos os meios possíveis e nada é feito, porque as sanções contra Cuba não são simplesmente uma restrição ao comércio. E agora o governo Biden chama o sistema de fracassado e agora os cubanos de Miami, né, que até explosão causou lá dentro e os Estados Unidos se colocam como salvadores, eu poderia chamar a campanha SOS Cuba de controversa, mas controversa sou eu, que amo a Britney Spears e Pantera ao mesmo tempo. A campanha SOS Cuba é hipócrita e mentirosa, não porque todos os problemas apontados por ela sejam mentiras, mas por ocultar um elemento essencial para entender uma das principais causas que levaram Cuba a chegar a esse colapso. Os Estados Unidos, eles não estão preocupados com a situação da população cubana. Se estão preocupados,
retirem esse cerco que está há mais de 60 anos em vigor contra ele. Aliás, se os Estados Unidos está preocupada com a questão da saúde do povo, eu fico pensando assim, Rodrigo Pilha ficou preso 3 meses e torturado por segurar uma faixa que criticava o presidente. O Matheus foi preso em um ato. Tem mulher presa por bater panela contra a motociata em Porto Alegre. Cozinheiro sendo detido por reclamar de cozinhar para o Bolsonaro. Esquema de corrupção envolvendo desvio de verba de vacina, enquanto já ultrapassamos mais de 500 mil de mortes, 500 mil de vítimas. Por que não existe uma campanha internacional chamada SOS Brasil? Porque nunca foi sobre pensar no povo cubano ou no povo brasileiro. Nunca foi sobre isso. Indico a live lá na roxinha. Se vocês querem vídeo específico sobre a Revolução Cubana, comentem aqui embaixo pra gente poder falar um pouco sobre isso. Enfim, pessoal, 20 minutos de vídeo, né? O vídeo vai ficar longo pra caramba. Mas eu quero agradecer demais a todo mundo que tem comentado os vídeos, compartilhado os vídeos. É muito incrível, tipo, tá no Facebook, rolar lá e tem alguém compartilhando. Eu sou muito grata a vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar, de seguir esse canal também, de ativar o sininho se você é novo por aqui. E é isso. Ajudem esse vídeo a chegar em mais pessoas. Vamos driblar esses algoritmos. Então comentem bastante. Não se esqueçam de deixar o joinha. Até a próxima. Tamo juntos.